E vamos fazer um resumão de todo o interesse do Santos em Byron Castillo, lateral direito que pertence ao Barcelona de Guayaquil, do Equador. Todo esse imbróglio envolvendo a denúncia da seleção do Chile à FIFA contra a seleção do Equador pela escalação de Byron Castillo. E o jogador pode ser punido? Qual que é a versão do lado do Chile e a versão do lado do Equador? Vamos atualizar vocês aqui em relação a toda essa situação. Mas antes eu quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários para eu ler se você é favorável a essa insistência em contratar o Byron Castillo ou se você fosse o Santos, já concentra as energias em busca de um outro lateral direito para quando a janela de transferência abrir em julho. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler, beleza? Bom, vamos começar inicialmente falando sobre esse imbróglio para vocês entenderem, matéria do Lucas Mussetti, que diz o seguinte: o lateral direito da seleção do Equador, Byron Castillo, teria nascido em General Villamil, cidade litorânea próxima da capital Quito. Os chilenos denunciaram a possibilidade do atleta ser natural de Tumaco, na Colômbia, que faz fronteira com Villamil. Caso as escalações irregulares sejam comprovadas, né, caso o Byron Castillo seja de fato colombiano, o Equador poderia não ir à Copa do Mundo do Catar. O Peru teria vaga direta e o Chile iria para a repescagem. Então, essa foi a denúncia da seleção do Chile. A FIFA está analisando, está investigando para ver se essa denúncia procede ou não. E, dependendo da análise, né, do parecer da FIFA, pode ser que o Byron Castillo seja suspenso por algum período, banido de vez. Pode ser que o Equador saia de fato da Copa do Mundo, mas também pode ser que não aconteça nada, que o Byron Castillo continue jogando, que o Equador vá de fato, né, para a Copa do Mundo. Então existe essa investigação em andamento. A FIFA promete dar um parecer logo, inclusive porque vai começar a Copa do Mundo. Né? Então precisa agilizar nesse processo. E aonde entra o Santos nessa situação? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o lado, tanto do lado da Federação Chilena como da Federação do Equador. Mas antes, só para a gente entender a ideia do Santos. Tá monitorando o Byron Castillo, ele inclusive tem vontade de jogar no Santos por respirar novos ares, né? Ele tá sofrendo uma grande pressão por parte dos equatorianos, né? Quem acompanha a seleção mais de perto, da imprensa, porque ele é meio que o culpado, né? Ele pode ser o culpado, digamos assim, pela saída do Equador da Copa do Mundo. Ele pode ser colocado como esse carrasco. Então ele quer sair desse centro das atenções, então jogar em outro país seria algo interessante para ele. Ele cometeu um pênalti totalmente infantil numa partida do Barcelona de Guayaquil, começou a chorar, pediu, implorou para que o técnico o tirasse em campo. Então realmente Byron Castillo não está bem emocionalmente com tudo isso que está acontecendo. Tem um outro porém. No começo do ano, se vocês lembram, o Santos tentou a contratação do Byron Castillo assim que o Bustos chegou. Porém, a pedida do Barcelona de Guayaquil, à época, era de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, o Santos queria comprar aí metade dos direitos econômicos do atleta, mas por esse valor o Santos falou, não, não dá, né? E o Barcelona também colocou o preço muito alto, porque a ideia inicial do Barcelona de Guayaquil era negociar o Byron Castillo depois da Copa do Mundo, porque ele é visto como um grande jogador, né, importante da seleção do Equador, e que se ele fosse bem na Copa, poderia valorizar, e aí o Barcelona vendê-lo, né, por muito mais dinheiro do que 15 milhões, por exemplo. Então, esse era o pensamento do Barcelona de Guayaquil no começo do ano, antes dessa questão toda, todo esse imbróglio, dessa denúncia toda. Agora o Santos confia que, por conta desse imbróglio, né, e até mesmo dependendo do desempenho do Byron Castillo na Copa do Mundo, pode ser que esse valor diminua. E aí as condições, né, até mesmo por uma pressão do jogador de querer jogar no Santos, por mudança de ares, por conhecer o Fabian Bustos, que foi o treinador dele,
que o valor diminua e aí o Santos consiga fazer o negócio para contratar o jogador, que é visto como prioridade do Fabian Bustos. Ele quer contratar o jogador para ser o titular dele na lateral direita. Vale ressaltar que hoje no elenco o Santos tem o Madison e o Auro, ambos com contrato até dezembro, tá bom? Então, essa é a situação. Agora, vamos à questão da versão do advogado da Federação Chilena e depois do advogado, né, da Federação do Equador. Continuo lendo aqui para vocês. O advogado da Federação Chilena, no processo de Byron Castillo, é brasileiro, Eduardo Carleso. Crê que o lateral direito do Barcelona de Guayaquil será punido, se não agora, em outras investigações futuras. A análise envolve adulteração de nacionalidade, mas também de idade e suposta falsificação de certidão de nascimento. Abre aspas para o advogado Eduardo da seleção do Chile. É fato notório e de largo conhecimento no futebol equatoriano que o Byron não nasceu no país. Ele foi parte de um esquema organizado por seu primeiro clube, Norte América, que registrou irregularmente vários jogadores em condições semelhantes. Esse clube foi apontado pela Federação Equatoriana de Futebol como o epicentro das falsificações de documentos no país e foi inclusive suspenso. Fecha aspas para o advogado da Federação do Chile. E ele ainda fala sobre os riscos futuros, tá? Vamos colocar hipoteticamente que o Santos vá e contrate o Byron Castillo. Riscos futuros, abre aspas para o advogado da Federação Chilena. Apenas por hipóteses. Vamos supor que por qualquer motivo a reclamação do Chile na FIFA não prospere. Isso não apaga o passado. A quantidade de evidências sobre a nacionalidade colombiana é muito grande e certamente será objeto de outras investigações, possivelmente até criminais no Equador. O clube que contratar o atleta não poderá alegar desconhecimento do fato, e se ele usa documentos falsificados, esse clube corre risco de ter escalado um jogador em condição irregular e perder os pontos da partida. Então, essa é a versão, né, do advogado lá da Federação Chilena. Agora temos o outro advogado do outro lado que está defendendo o Byron Castillo, o Massu, que diz o seguinte em matéria do Globo Esporte. Massu alega que a confusão surgiu devido a um homônio nascido na Colômbia, e lembrou que a primeira vez que o caso foi julgado pela Federação Equatoriana de Futebol, ele apresentou a defesa do jogador com sucesso. Abre aspas. Byron Castillo nunca viveu na Colômbia. Não sei de onde saiu essa loucura. Quando puniram em 2017 ou 2018, eu disse: como vão punir alguém se nem mesmo o registro civil moveu uma ação para lhe tirar a nacionalidade? Então, nesse sentido, movi minha ação de proteção contra a Federação Equatoriana de Futebol e ganhei. E a federação nem mesmo apelou. Então, essa é a versão tanto do lado do Chile quanto do lado do Equador. Do lado do Chile, juram de pé junto que ele é colombiano. Do lado, né, aqui do Equador, juram de pé junto que ele é equatoriano e que não tem problema algum. Então, seguimos aqui observando. Acho muito difícil que o Santos tome alguma decisão sem antes aguardar a decisão da FIFA. Não vejo o Santos e espero, né? Acho que até uma recomendação do departamento jurídico do Santos de, olha, só vamos contratar o Byron Castillo se não der nada, se ele provar que é mesmo equatoriano, que não tem nada de colombiano, para que a gente não tenha riscos. Não tenha riscos. Então o Santos tem que tomar cuidado em relação a isso. De fato, é um bom jogador. Assim, faria muita diferença pelo lado direito. Imagina Ângelo e Byron Castillo ali no lado direito. Ia ser bom. Mas a gente não pode meter os pés pelas mãos. Tem que aguardar para tudo certinho. Se tiver tudo certo, se ele não tiver culpa, aí o Santos quiser entrar no acordo com o Barcelona de Guayaquil, ele pode chegar ao Santos Futebol Clube. Lembrando que ele tem contrato com o Barcelona de Guayaquil até 2025, tá? Até 2025. Opinião. Acho muito difícil essa negociação, nem só por conta do imbróglio. Porque se ele for culpado, é arriscado trazer. Agora, se ele não for culpado e jogar a Copa do Mundo e for razoavelmente bem, o valor de mercado dele, ao invés de diminuir, vai aumentar.
E aí vai ser muito mais difícil, né? Então, aí o Barcelona de Guayaquil vai fazer mais jogo duro ainda pra gente. Eu, se eu fosse o Santos, já buscava aí ou plano B, plano C, porque não sei se Byron Castillo pode ser algo mais fácil pra gente. Mas vamos ver, vamos seguir acompanhando. Qualquer coisa, trazemos aqui no canal, tá bom? Se você é novo por aqui, te peço um voto de confiança para você se inscrever, porque todo dia a gente posta informações sobre Santos Futebol Clube. Eu quero muito você aqui sempre comigo no canal, tá? Então se inscreve aqui, clica no botãozinho e deixa o seu like para o YouTube sempre recomendar os meus vídeos para você. Grande beijo e até o próximo.